salve, meus amores, bom dia! É muito gratificante estar aqui hoje, mais uma manhã, com dignidade, né? Dando dignidade ao povo, nessas manhãs com dignidade aqui do Portal Desacato. Eu sou Miri Chagas, né? Uma mulher negra de pele clara, estou com os meus dreads hoje com um turbante caído na minha frente, assim, no meu rosto, estou com um brinco de círculos, bolas, assim, amarelo. Tô com um manto hoje, vestindo meio dourado, meio marrom, uma coisa bem pegada africana hoje. E hoje não, eu vou trazer um tema muito importante, extremamente importante, e que tem tudo a ver com esse programa do Manhãs com Dignidade, né? Só deixa eu olhar aqui o meu tempo para a gente poder dialogar certinho. Hoje, para quem não sabe, é o dia do e da assistente social, 15 de maio. E eu, como assistente social que sou, vou trazer algumas ideias e algumas pessoas aqui através de texto, né? Porque eu acho que toda vez que a gente lê um texto, a gente está trazendo essa pessoa mesmo que escreve, né? Então é muito lindo um dia de hoje, dia 15 de maio, dia aqui em Florianópolis amanheceu muito bonito, está meio friozinho, mas um dia maravilhoso para a gente poder falar sobre dignidade ao povo, né? Que é muito importante. E é isso que o assistente social faz, né? No seu trabalho, no seu exercício profissional. E eu vou trazer aqui, nessa agenducha aqui maravilhosa, era uma agenda do ano passado, né? Que era do projeto, né? Nós, mulheres assistentes sociais de luta, né? E eu vou trazer um pouquinho sobre a questão do nosso código de ética, né? Que o profissional da assistência social, ele possui entre os seus princípios fundamentais a referência ao nosso empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Olha só que interessante. Nesse sentido, a luta histórica pela equidade e justiça social precisa ser sustentada por ações cotidianas de combate a todas as formas e manifestações de dominação e exploração, cujo horizonte é a transformação do presente e a projeção de uma sociedade sem exploração, sem desigualdades e alienação. Esse texto é um texto da Dácia Telles, Emily Marques e Mauricléia Soares, né? Que são conselheiras do Cefes na gestão 2020-2023. E olha só que interessante, gente, essas palavras que foram utilizadas, né, como justiça social, luta pela equidade, né, combate às opressões, combate a todas as formas de manifestação de dominação e exploração, né? Isso é a gente dar dignidade para o povo, né? Muito se fala, muitas vezes, que o profissional em serviço social é aquele profissional assistencialista, e a gente até encontra alguns assistencialistas. Eu, Miri Chagas, não compactuo muito com essa ideia de um assistente social assistencialista, né? Eu acho que o que a gente tem que dar é direito para o povo, né? Orientar o povo aos seus direitos, né? Fazer com que esse sujeito social, esse sujeito que vive na nossa sociedade, pegue o seu protagonismo e faça a sua própria história a partir desse protagonismo, né? Eu acho que a gente dar dignidade para o povo é isso, né? É a pessoa entender que é protagonista da sua própria história e não ficar achando e acreditando através das estigmatizações da sociedade escravocrata, patriarcal, LGBTfóbica, né? Achando que ela tem que viver nesse status de subserviência, né, social. E isso é muito, muito perigoso, né? Porque daí o Estado muitas vezes faz com que a gente, enquanto assistentes sociais, fique assistencialistas, né, nessa lógica que eu estou trazendo, fique toda hora dando, desculpem até a palavra, mas dando migalha para o povo achar que é aquilo que o povo merece.
E isso fazendo com que o povo fique cada vez mais afastado do seu próprio protagonismo, na luta, né, das classes sociais, né, na luta contra o racismo, na luta contra a LGBTfobia e na luta nesse sistema patriarcal, né? Então é muito importante que nós, profissionais de assistência social, nós, assistentes sociais, entreguemos esse protagonismo de volta a esses povos, né? Esses povos que são marginalizados, né? Povos imigrantes, galera da comunidade LGBTQIAPN+, o povo da periferia, a classe trabalhadora, mães, né? Pessoas que estão aí na luta diariamente para conseguir sobreviver, para conseguir ter o que comer dentro de casa e principalmente de ser protagonista da sua própria história. Eu estou lendo um livro, que é esse livrinho aqui. Para quem não sabe, a nossa profissão ela tem muita questão do marxismo, né? É um serviço social que a gente fala muito sobre o marxismo. E eu estou lendo esse livro aqui, O Mito da Democracia Racial, um debate marxista sobre raça, classe e identidade, do Wilson Honório da Silva. E é muito importante, quando a gente fala sobre o marxismo, que a gente traga essas reflexões das interseccionalidades, falando sobre raça, classe e identidade, né? E o gênero, né? Que é muito importante a gente não esquecer de falar sobre isso. E tem uma parte nesse livro, meu povo, que é na página 64, que fala que somente quando uma mulher trans, negra, periférica, se livrar por completo da opressão e da exploração, a revolução terá sido concluída. E exatamente nesse sentido, né, que eu vou trazer um debate trazendo essas perspectivas do que eu estou lendo, né, do que é o Código de Ética do Serviço Social, né, que eu vou trazer um pouco sobre o descaso que eu tenho visto da prefeitura com as pessoas em situação de rua, né? Não sei se vocês estiveram acompanhando, mas bem complicado, para não dizer outra palavra, para não dizer horrível e tenebroso, o que está acontecendo com as pessoas em situação de rua em Florianópolis nessa última semana, né? A gente viu uma pessoa gravando ali perto das ruas do centro, aqui de Florianópolis, ali perto da Câmara Municipal, a polícia militar agindo com truculência, agindo com descaso, agindo de forma militarizada mesmo, né? Expulsando, nesse frio no sul do Brasil, as pessoas em situação de rua com cacetetes, com chutes, com violência, com spray de pimenta. E ontem mesmo eu vi um vídeo divulgado nas redes sociais de uma moça que eu conheço, inclusive, que é a Adriana, que sofreu uma agressão da polícia militar e de um outro rapaz que gestor, gerente ali da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, né, de Florianópolis, agindo com violência em cima dessa mulher, né, com spray de pimenta no rosto dela, com spray de pimenta nos olhos dela. Para quem não sabe, spray de pimenta pode deixar cego, né? Pode deixar uma pessoa com a sua visão prejudicada para o resto da vida, se for muito perto, né? Na realidade, não deveria nem utilizar. Eu acho que aquilo ali a gente deve utilizar para as pessoas que são agressoras, para estupradores, para violentadores. Mas o povo, né, da militarização, utiliza no próprio povo para não sei o quê, né? Para intimidar e para tentar expelir, higienizar da rua, né? Então, o que está acontecendo em Florianópolis com a população em situação de rua, que a gente também não pode tapar o sol com a peneira, que está muita também, né? Está crescente cada vez mais, mas os órgãos públicos, o poder público, o que deveria estar fazendo é aumentar, né? Ampliar os serviços socioassistenciais, aumentar a dignidade para o povo que mora em Florianópolis, aumentar a dignidade para o povo que muitas vezes são vítimas, né, das condições climáticas e sofrem com a evasão e com a migração, né, devido a essas questões. Por exemplo, a gente acompanhou no Rio Grande do Sul, mais em Porto Alegre, né, uma enchente agora recente, muito recente, do Rio Guaíba lá, por culpa da
gestão pública também de lá, e aí as pessoas estão migrando, gente. As pessoas migram desde que o mundo é mundo, desde que sociedade é sociedade. Então, aí a gente vê também, junto com a pandemia, que recém faz 5 anos que a gente conseguiu, que a gente vivenciou essa calamidade, né, pública, social, na nossa sociedade brasileira por um completo, ainda está passando muitos perrengues, gente, em relação à questão da economia, né, que recém está começando a crescer após essas calamidades, né? Então a gente vê vítimas da sociedade migrando, e aí a gente vê vítimas da sociedade capitalista também, muitas vezes em situação de rua. E aí é esse o descaso que o poder público das prefeituras, em todos os lugares, não somente em Florianópolis, mas em Florianópolis eu digo porque é onde eu resido e é onde eu vi, né, acompanhei essa semana esse descaso absurdo que está acontecendo contra essa população que está em situação de rua. A gente não fala pessoa moradora de rua, porque a rua ela não é morada, né, gente? Ela não é. As encruzilhadas, eu gosto de dizer que as encruzilhadas elas não são espaço de morada, mas sim trânsito, né? E todos nós, todos e todos nós, podemos um dia, queira os orixás que não, mas estar numa situação de extrema vulnerabilidade, que é como a galera que está em situação de rua, né? Então é muito complicado isso que está acontecendo com a galera que está em situação de rua aqui na cidade de Florianópolis, né? Então, e a gente falar sobre isso, fazer essa denúncia num portal como esse, né? Numa manhã com dignidade, é estar falando sobre isso. No dia do assistente social, é estar falando sobre isso, né? No quão falta políticas públicas sérias e compromissadas que ampliem os serviços socioassistenciais para que evite, né, que ocorrências e violências como essa aconteçam, né? Se nós, mulheres, já somos diariamente violentadas, o que dirá para uma mulher que está em situação de rua? É preciso a gente pensar sobre isso. É importante a gente refletir sobre isso. E eu fico acompanhando também o crescente número de pessoas LGBTs e de pessoas trans em situação de rua. Sabe, basta a gente dar uma volta no centro para quem, em qualquer lugar, né? Não somente em Florianópolis, mas em qualquer lugar que você esteja, dá uma volta no centro e vai ver o perfil das pessoas que estão em situação de rua. A gente acompanha nitidamente um resultado do resquício da escravização, um resultado da LGBTfobia, porque são muitas pessoas que são colocadas para fora de casa por serem quem são, e a gente vê um resultado, muitas vezes, da violência doméstica, né? Porque a gente vê muitas mulheres em situação de rua que não querem mais vivenciar a violência e, para fugir da morte, acabam indo parar na rua. Então, assim, nem todo mundo que está em situação de rua tem uma questão de drogas ou envolvimento. Então, é preciso que a gente se atente, respeite as pessoas e que a gente lute por dignidade de todos, todas e todos. Esse foi mais um Transbordando com Miriam Chagas. Muito obrigada. Se você tem um amigo, uma amiga, uma amiga assistente social, parabenize, porque hoje é o nosso dia. Um grande beijo a todas as pessoas, muito axé sempre e uma linda semana. Fiquem com a Rô. Um beijo, meus amores. Beijo, Rô. Um beijo. A gente segue aqui a programação, gente. Já está aqui nos bastidores a Ingrid Tupinambá com a sua coluna. Beijo, Miri. Até semana que vem. Beijo, Ingrid. Até semana que vem.